O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesse 32º domingo do tempo comum, a Igreja celebra a solenidade de todos os santos e santas. Celebramos hoje esta solenidade e, além daqueles que já conhecidos pela Igreja, nosso olhar se volta para todos, que desde Abel, o justo, até o último eleito, viveram santamente e estão na glória de Deus. Independentemente da época, cultura e religião, viveram as virtudes da graça universal e salvadora de Cristo e os valores do reino de Deus. Eles e elas, os santos e santas, nos lembram que todos os seres humanos são chamados à santidade, vivendo em comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs, buscando a verdade, praticando a justiça, respeitando a liberdade, construindo a paz. O belo discurso de Jesus sobre as bem-aventuranças abre o longo sermão da montanha, que diz respeito ao capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. A exemplo de Moisés no Sinai, Jesus também sobe o monte e com seu ensinamento dá pleno cumprimento e sentido à lei. O discurso das bem-aventuranças não é simplesmente uma bela poesia, é um projeto de vida de Jesus e também para quem quer segui-lo. A mensagem do Evangelho, mesmo na perseguição, não pode nunca deixar de ser uma proposta de felicidade para seus seguidores. Jesus subiu a montanha. As montanhas, na Bíblia, eram vistas como lugares privilegiados do encontro com Deus. Podemos enumerar 7 montanhas em momentos importantes e cruciais na vida de Jesus. O Monte da Tentação, a Montanha da Instituição dos 12, o Monte das Bem-aventuranças, da Transfiguração no Tabor, da Agonia no Monte das Oliveiras, a Crucificação e Morte no Monte Calvário, a Ascensão no Monte de Betânia. Sentou-se e começou a ensinar. Sentar-se é a posição do mestre que ensina seus discípulos. E então Jesus começou a ensinar. Literalmente o texto diz: tomando a palavra ou abrindo a boca, começou a ensinar. Jesus é o mestre e tem autoridade. Fala em nome de Deus
é Ele quem vem dar pleno sentido à lei. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Em Lucas capítulo 6, versículo 20, são os pobres. Em Mateus, não somente os pobres materiais, mas também aqueles que não fazem dos bens materiais ou da sua condição um motivo de orgulho, mas todos os humildes e que se colocam a serviço do reino e do evangelho. Para a mentalidade semita, em ou no espírito significa a totalidade do ser. Não confundir com pobres de espírito. Notar que a recompensa já é dada no presente, deles é o reino dos céus. Como na oitava bem-aventurança, as demais têm sua recompensa no futuro, mas a primeira e a oitava já é logo, já. Felizes os que choram, porque serão consolados. O pranto deve transformar-se em alegria. Para isso é preciso curar as feridas que fazem chorar. A boa notícia do reino é também o fim do antirreino, é alimentar a utopia e a esperança. Felizes os mansos, que receberão a terra como herança. A mansidão é uma atitude de quem é pobre, é a relação com os outros que é percebida. Jesus atualiza a promessa do Salmo 37, verso 11. Os pobres possuirão a terra e se deleitarão com paz abundante. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Junto com a oitava, esta bem-aventurança se refere à justiça. Não se trata de seguir a rigor a lei, mas um valor a ser vivido e praticado. Jesus é o primeiro a viver a justiça. E a justiça do reino deve ser a busca fundamental de cada pessoa, de cada filho de Deus e, portanto, de cada cristão. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é outra virtude que é exercida em relação aos outros, mas sobretudo em relação aos mais fracos. Em Lucas, Jesus pedirá: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Lucas 6, versículo 36. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Para os hebreus, o coração é a sede dos sentimentos e dos pensamentos. Somente um coração puro pode ter um bom relacionamento com Deus, porque diante dele não pode haver falsidade. Somente quem tem bom coração pode entrar no coração de Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Sem paz não haverá justiça. Este é o sentido do Shalom para os hebreus. Segundo Isaías, a paz é fruto da justiça. Para o salmista, justiça e paz se abraçam. Salmo 85. Portanto, aquele que se torna promotor da paz, torna-se verdadeiro filho de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Diante de um mundo corrupto e marcado pela ganância de quem pode mais, a prática da justiça traz como consequência lógica a perseguição. Os ímpios e injustos não suportam os justos, por isso buscam sempre eliminá-los. Mais uma vez, o prêmio já é neste mundo, deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Diferente das demais, esta bem-aventurança é dirigida diretamente aos discípulos de Jesus. Se a perseguição e a cruz estão a caminho do Mestre, é natural também que faça parte da vida dos seus discípulos.
não é qualquer perseguição que é recompensada, mas aquela por causa de Jesus e do seu reino. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Quando vier a perseguição por causa realmente de Jesus, do seu reino e da sua missão, esta deve ser acolhida com alegria. Foi assim que os discípulos manifestaram nas primeiras perseguições à igreja. Os apóstolos se sentiram felizes por sofrer por causa de Jesus. Foi este testemunho que impulsionou o crescimento e expansão da igreja e da mensagem de Jesus. As bem-aventuranças são a carta magna de Jesus, o itinerário catequético dos seus seguidores. São a reviravolta à mentalidade egoística do mundo e dos dominantes. Jesus nos ensina uma nova lógica, inverte a pirâmide social, valoriza aqueles e aquelas que o mundo julga infelizes e inúteis, e nos ensina que não viemos ao mundo para sofrer, viemos para um projeto de felicidade. O convite está feito. Feliz de vós, aqueles que o mundo exclui agora são os preferidos de Jesus. Eles já participam do reino dos céus. O convite final é de festa. Alegrai-vos e regozijai. Celebramos todos os santos, aqueles que hoje são bem-aventurados, porque em vida exercitaram pelo menos uma dessas bem-aventuranças, quando na verdade sabemos também que muitos santos fizeram da sua vida inteira uma bem-aventurança, defendendo o pobre, defendendo a justiça, vivendo o amor, promovendo a paz, sendo um Cristo no coração do próximo. Todos os santos e santas de Deus, com altares e anônimos, rogai a Deus para que também nós possamos, no mundo de hoje, viver a nossa santidade, que não é outra coisa senão um coração bom que hospeda a grandeza do amor de Deus e da sua missão.